Queridos, bom dia. Eu quero ler para você o texto que está em Mateus capítulo 25, do verso 31 até o verso 46. Esta é uma passagem extraordinária, uma mensagem de Jesus, muito mal interpretada por muitos, mas não quero dizer que seja eu o dono da verdade. Queremos então meditar no que esse texto diz. Um texto impressionantíssimo. Escute. Quando vier o Filho do Homem na sua majestade e todos os anjos com ele, Jesus está falando da sua volta. Então se assentará no trono da sua glória. Jesus, nessa segunda vinda, não virá mais como um homem humilde, nascido de uma manjedoura. Não, ele virá com muito poder, com muita glória. Todos os olhos o verão, tá certo? E todas as nações serão reunidas em sua presença. E aí haverá o que? Uma separação. Ele separará uns dos outros, como o pastor separa dos cabritos as ovelhas. E porá as ovelhas à sua direita, mas os cabritos à esquerda. Jesus considera o seu povo, os seus filhos, aqueles que o amam, como ovelhas. Um animal manso, um animal por natureza manso. Já o cabrito, ele considera aqueles, ou coloca aqui na parábola, como aqueles que não o amam. O cabrito já é mais difícil de domá-lo, de tratá-lo, é mais desobediente. Tem mais a ver com isso, tá bom? Bom, então dirá o rei aos que estiverem à sua direita. E aí começam as dificuldades, né, da interpretação desse texto. Vinde benditos de meu Pai, possuí por herança, entrai na posse do reino que vos está preparado para vós desde a fundação do mundo. Porque tive fome, me destes de comer, tive sede, me destes de beber, era forasteiro e me hospedastes, estava nu e me vestistes, enfermo e me visitastes, preso e fostes ver-me. Então perguntarão os justos: Senhor, quando foi que te vimos com fome e te demos de comer, ou com sede e te demos de beber, e quando te vimos forasteiro e te hospedamos, ou nu e te vestimos? Ou quando te vimos enfermo ou preso e te fomos visitar? O rei respondendo lhes dirá: em verdade vos afirmo que sempre que o fizestes a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. A pergunta que você e eu devemos fazer é: Jesus está ensinando que a salvação é por obras? Ele está dizendo isso? Por exemplo, se eu, como pastor, pregasse isso: olha, aqueles que derem de comer a um ao outro, que derem de beber a um ao outro, que derem de vestir a um ao outro, que visitar um ao outro, esses vão estar do lado direito de Jesus eternamente. Se eu pregasse essa mensagem, eu seria aceito nas igrejas? Claro que não. Porque é muito claro, meus queridos, o que a Bíblia toda diz, que a salvação não é por obras. Então, como entender isso que Jesus está dizendo aqui? Vinde benditos de meu Pai, possuí por herança, ou entrai na posse do reino, que vos está preparado desde a fundação do mundo, porque tive fome e me deste de comer. Tive sede e me deste de beber. Era forasteiro e foste e me hospedaste. Estava na prisão e foste me visitar. Os próprios justos vão falar: Senhor, quando foi que fizemos isso? Então ele vai dizer: quando vocês fizeram a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. É aqui que nós precisamos entender. A salvação, Jesus está falando, claro, dos salvos. As ovelhas são as pessoas salvas, que estão do seu lado direito. Jesus está falando disso, a gente não pode mudar isso. Mas, meus queridos, o que Jesus está dizendo é as pessoas que o assistiram, que o amaram, que o adoraram, que o serviram, que viveram com ele. Não são as pessoas que apenas fazem as boas obras aos outros. É claro que nós fazemos as coisas para Deus e nós amamos a Deus quando amamos os nossos irmãos. Isso está muito claro. Você não pode dizer que ama a Deus, que adora a Deus, que segue a Deus, aborrecendo o seu irmão, aborrecendo o seu próximo. Você não tem condições de fazer isso, porque uma coisa está ligada com a outra. O que significa aqui, meus queridos, é que quando nós assistimos aos nossos irmãos necessitados, carentes, e quando nós estamos de fato fazendo isso para a glória de Deus, porque amamos a Deus, isso já demonstra que nós já somos seguidores de Cristo, que nós o amamos, que Ele já nos amou, que Ele já nos perdoou, que Ele já nos resgatou, e por isso nós amamos aos nossos irmãos.
Não é que nós fazemos boas obras para sermos salvos, mas porque somos salvos. Escute o que é que Jesus disse: entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Esta posse do reino já está preparada para o povo de Deus desde a fundação do mundo. Porque estas pessoas amam ao Senhor, ouviram a voz do Senhor e o seguem, e o amam, e o adoram. E de que maneira que eles fazem isso? Aqui na terra, visivelmente, acudindo um e ao outro. Mas ele vai dizer para os que estiverem do seu lado esquerdo. Ele vai então responder, para os que estiverem do seu lado direito. Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Aqui ele está falando de condenação eterna. De novo, meus queridos, o salvo não vai para o céu porque fez boas obras. Nem o perdido vai para o inferno porque ele não fez boas obras. É bom entender isso. Veja que Jesus já está dizendo: apartai-vos de mim, malditos. Jesus primeiro já os chama de malditos. Apartai-vos de mim e vão para o fogo eterno. Eu sei que tem algumas pessoas, algumas religiões, algumas igrejas, algumas seitas que dizem que não existe inferno eterno, que não existe fogo eterno, que não existe o bicho que fica sem morrer e eternamente. Eles querem dizer que eterno é só para o salvo e que eterno para o perdido não tem. A mesma raiz, a mesma palavra que serve para um, serve para outro. Não, mas não serve, são as más interpretações da Bíblia. Eu quero dizer que é melhor você crer no que a Bíblia diz. Que o inferno é eterno, que o fogo é eterno, não se apaga. Jesus disse que não se apaga, o bicho não morre. Que o sofrimento é eterno. Jesus disse isso. Apartai-vos, pois, de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. O inferno é preparado para o diabo e para os seus anjos. Mas todos aqueles que não seguem a Cristo, não amam a Cristo, não adoram a Cristo, essas pessoas também irão fazer companhia com o diabo e seus anjos. Porque tive fome e não me destes de comer, tive sede e não me destes de beber, sendo forasteiro não me hospedastes, estando nu não me vestiste, achando-me enfermo e preso não fostes ver-me. E eles lhe perguntarão: Senhor, quando foi que te vimos com fome, com sede, forasteiro, nu, enfermo ou preso e não te assistimos? E ele lhes responderá: em verdade vos digo, sempre que deixastes de fazer a um destes mais pequeninos, a mim deixastes de o fazer. Irão estes para castigo eterno e os justos para a vida eterna. Numa frase eu repito: o salvo não vai para o céu porque faz boas obras, e nem o perdido vai para o inferno porque não faz boas obras. Aqui, meus queridos, a questão é de servir ao Senhor, é de seguir ao Senhor, é de adorar o Senhor. Como é que nós adoramos ao Senhor, já que não o vemos? É por meio daquilo que nós demonstramos no dia a dia, no nosso amor, no nosso cuidado, em obedecê-lo, em orar uns pelos outros, em orar pelos inimigos. Não somos a religião da guerra, somos a religião da paz. É por esse motivo, que as pessoas se aproveitam muito e preferem maltratar os cristãos, matarem os cristãos. Por que não fazem isso com os muçulmanos? Porque eles são uma religião de guerra. Eles não vão permitir que falem mal do seu líder, que falem mal de sua religião, e por isso as pessoas temem e não falam mal deles. Agora, falar mal do cristão, muito simples. O cristão é da paz, ele ora pelos seus inimigos, ele não paga mal com mal, ele segue ao seu Cristo, que foi manso e humilde de coração. Meus queridos, a questão aqui é: sirva a Cristo, ame a Cristo, adore a Cristo. Você estará do lado direito do Senhor no dia que Ele voltar. Deixe de o amá-lo, deixe de segui-lo, e você estará do lado esquerdo dele. E ouvirá essas palavras: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Mas eu não desejo que você faça isso. Por isso que prego a palavra, por isso que anuncio esta palavra, para que Deus te abençoe. Tenha um bom dia.